Bem-vindos ao segundo dia do Workshop Personal da Dor. Eu sou Igor, fundador do Rehab 3D e já formei mais de 300 personagens pelo Brasil, que hoje são reconhecidos por ajudar seus alunos a viverem sem dor. Neste evento, eu estou te mostrando o passo a passo para você se tornar um personal trainer reconhecido por ajudar seus alunos a viverem sem dor, aplicando o método correto. No segundo episódio dessa série, eu vou te mostrar como fazer uma avaliação eficiente para a dor lombar e como você pode sair do ciclo vicioso do preço médio. Você deve estar pensando, isso é muito bom para ser verdade. Mas eu queria te pedir para deixar essa vozinha na sua cabeça de lado e ficar aqui comigo. Assiste agora o depoimento de outros personagens que passaram por essa mesma jornada. Eu tenho uma aluna, inclusive, ela tem problema no joelho, teve um derrame no joelho. Depois de ter entrado em contato com essa visão de cuidado com o que eu estava fazendo, com o que eu estava passando, teve toda uma avaliação e um estudo do que podia estar influenciando nas tensões dela, nas limitações. A vida dela mudou completamente. O reconhecimento do quanto é sensível cuidar do outro, tipo, você olhar com cuidado e tal, você estudar, realmente faz total diferença. E era impossível não ter um reconhecimento. Então foi sentindo isso com ela e tendo essa visão com outros alunos que pessoas fora do meu ciclo de alunos começaram a observar o meu cuidado e me procurar. Eu não precisei de muito esforço para outras pessoas me procurarem. Tem gente que tu nunca procurou, fez uma divulgação, nada, né? Foi mais pelo boca a boca mesmo, né, Gabi? Nunca. Olha, meu perfil aí é, bem pouco. Foi realmente um reconhecimento, uma coisa bem sutil mesmo, mas que foi bem forte. Eu sou hoje, quanto profissional, eu tenho muito a gratidão de ter conhecido o LMF, de ter conhecido essa pessoinha que está aí do outro lado. Eu sou outra pessoa, outra profissional. Só de eu estar aqui sentada falando sobre, eu só tenho essa segurança de chegar e falar por causa do curso. A mim, enquanto profissional, eu não teria conseguido crescer. O mágico do LMF, ele ajuda você a entender o que está causando aquela disfunção do teu aluno. Isso me agregou muito com relação a fidelizar alunos, a mudar na minha demanda de alunos, o que via aparecer de pessoas me procurando, porque elas ouviam isso e ficavam curiosas. Como é que ela sabe a causa? Sentar e conversar com a pessoa e só falar disso, ela já fica abismada. É lindo de ver o olhinho brilhando. Ai, meu Deus, como foi que ela fez isso? A dor sumiu sem dor, né? Com uma coisa tão agradável. Apesar de não ter um nome falado o tempo todo, bombando em redes sociais, no meio que eu vivo, eu sou tida como referência. Pensou em dor, pensou em reabilitar, o pessoal chama logo Gabi. Então, me tornou uma referência em reabilitação. Tem que ir para a Gabi. Eu estou fazendo outra coisa, faça, mas vá lá, fale com ela, vá fazer o atendimento, o que vale a pena. Então, é algo novo que eu estou vendo que está fazendo muita diferença para quem está tendo contato comigo. Está mudando, estou tirando pessoas que estão há 3 anos sentindo dor, na beira de fazer um procedimento cirúrgico. Não estou dizendo que é um milagre, mas cada caso é um caso e acontece. E a pessoa não precisa mais fazer, porque ela se permitiu, ela conheceu, tratei, busquei causa e está evoluindo. Então, perfeito, me tornou meio que uma referência, né? Em reabilitar, em trabalhar movimentos e tirar pessoas do convívio com a dor. Isso me faz uma pessoa melhor, uma profissional melhor, bem mais realizada, bem mais feliz até financeiramente, né? Que a gente se importa muito. Com certeza. É outro nível. Personal, eu posso ficar aqui o dia inteiro para te dar vários exemplos de alunos e alunas que também passaram por esse método. E não tem um Instagram bombando, não tem um PhD em Harvard, nem um estúdio super chique. Muitos que trabalhavam o dia inteiro, não tinham tempo para nada, outros até sem experiência, mas eles chegaram no reconhecimento profissional. E hoje conseguem ajudar seus alunos com resultados definitivos e mais rápidos. Para alcançar o reconhecimento, não tem mágica, tem método. E na primeira aula, eu te mostrei os 4 erros que um personal, em busca do reconhecimento, não pode cometer. O primeiro é alongar toda a região que apresenta dor. Eu mostrei que você não deve sair alongando
tudo que vem pela frente, porque uma região pode apresentar dor justamente porque está muito alongada. Você colocar mais alongamento vai gerar mais sofrimento ao tecido e, consequentemente, mais dor para o seu aluno. O segundo erro é achar que tudo vai resolver com fortalecimento. Mostrei também aqui que nem todo local com dor precisa de fortalecimento. Que, inclusive, se o músculo estiver hiperativo, ou seja, tenso, você vai colocar exercícios de força, vai apenas contribuir ainda mais para a disfunção, causando mais dores no seu aluno. O terceiro erro é achar que toda dor é um problema muscular. Esse aqui é o principal erro que podemos cometer. Pensar assim é o que vai limitar seus resultados. Porque em muitos casos, você vai olhar, intervir sobre o músculo, mas o problema não está nele. Na primeira aula, eu te mostrei o caso de uma aluna que tinha uma dor lombar, que ela sentia no músculo, mas essa dor não era um problema do músculo. Por isso, devemos sempre procurar o sistema que está em disfunção. E eu vou falar mais à frente sobre os sistemas e tecidos aqui. E o quarto erro é precificar errado. Preço é igual a oportunidade menos o risco. Se você não entendeu nada do que eu falei agora, as chances são que você não vai conseguir cobrar acima da média, ou o dobro da média. Isso porque, pessoal, o comum é que nós, personagens, não aprendemos na faculdade como colocar preço no nosso trabalho. E acabamos caindo na ilusão de achar que se a gente cobra acima do valor médio de mercado, vamos ficar sem aluno. Se você tem esse medo de cobrar mais caro, eu recomendo fortemente que você volte lá para a aula 1. Eu fico muito feliz com esses mais quase 1000 personagens que já entraram para a nossa comunidade e descobriram juntos o caminho para ser reconhecido e cobrar o dobro da média. Como eu prometi a vocês, hoje é o dia da nossa prática, mas antes eu preciso introduzir um pouco desse método. O método ele é dividido em 3 pilares. No primeiro pilar temos a anamnese, no segundo a avaliação e terceiro a prescrição do tratamento correto. Entender e aplicar esses pilares me permitiu chegar onde eu estou hoje, com resultados e reconhecimento de alunos e de outros profissionais. Para mim, o primeiro pilar é o maior diferencial do método. É o pilar que vocês não vão ver e nenhum outro profissional da educação física vai te ensinar. É a compreensão dos sintomas que cada dor pode gerar. Isso vai te permitir aplicar o tratamento correto. Sabe quando seu aluno sente uma dor e você não sabe se aquela dor é articular ou muscular? Pois é, os sintomas que ele relata vão te indicar de onde ela está vindo. E você vai aplicar o tratamento correto para ele agora. Por exemplo, quando alguém leva o carro no mecânico, porque tem um barulho no motor, né? O mecânico entende aquilo como um sintoma. E um bom mecânico já tem as divisões do motor na sua cabeça. Ele aprendeu que aquele barulho específico pode ser um problema de vela, de caixa de marcha, de amortecedor. Ao ouvir o barulho, ele já sabe por onde começar a investigar a causa daquele problema. Ele não vai ficar perdido sem saber por onde começar. E isso também acontece com o nosso corpo. Quando uma articulação, um músculo ou um nervo está em disfunção, ele gera um sintoma específico. E quando você aprende a ouvir o que o sintoma te diz, você vai direto na origem dessa dor. Existem 7 tipos de dor. Uma dor articular, uma dor muscular, uma dor neural, uma dor discal, uma dor ligamentar, uma dor visceral e uma dor postural. Aqui eu vou abordar as duas que são mais frequentes, que é a dor muscular e a dor articular. A dor muscular, ela ocorre logo no início do movimento. Então, se o aluno tiver com uma dor no ombro, ele já vai te dizer, opa, aqui dói. Essa dor também, ela é mais difusa, ou seja, o aluno não vai conseguir te pontuar, ele vai te dar uma dor mais geral, então ele vai colocar a mão toda aqui em cima. Isso te indica que é uma dor muscular. Também você vai perceber a presença de pontos gatilhos, de muita tensão. Ao toque você vai perceber que aquela sensação, aquele tecido está muito rígido, muito denso. Já uma dor articular é diferente. Ele vai sentir a dor no final da amplitude de movimento e essa dor vai ser mais pontual. Ele vai dizer assim para você, ó, aqui dói. Que é uma grande diferença, porque essa dor articular é quando no final da amplitude a articulação já está sem estabilidade e ela tem algum tipo de contato, gerando dor. O tratamento para esses dois tipos de dor são totalmente diferentes. Inclusive, o tratamento de um
pode machucar o outro. Então, se você sai aplicando mobilidade ou fortalecimento de forma indiscriminada, sem saber o porquê, você pode machucar ainda mais seu aluno. Ou, se der sorte, melhorar. Mas quem quer ser reconhecido, não brinca com a sorte, né? Então, numa dor muscular, qual é a intervenção? Se eu tenho um músculo tenso e hiperativo, eu posso aplicar liberação miofascial, alongamentos, massagem, para diminuir a hiperatividade daquele músculo. Já numa dor articular, aquela disfunção está ocorrendo porque a articulação está hipermóvel. Hipermóvel significa muito movimento. Então, eu tenho que buscar a articulação que está hipomóvel. Como assim? Se eu tenho uma articulação hipomóvel, ou seja, que não se move, uma outra vai ter que sobrecarregar, vai ter que fazer mais movimento que o normal para poder compensar essa falta de movimento. E ela se torna uma articulação hipermóvel, ou seja, instável. Não adianta eu ficar gerando força e estabilidade para essa articulação se eu não libero essa aqui. E o pior ainda, se essa articulação está doendo, está sofrendo porque tem muito movimento, passar alongamento para ela é a pior coisa que você pode fazer. Então, se for uma dor articular, a gente não deve fazer nem mobilidade, nem alongamento. Vocês viram como isso é simples? Uma vez que essa informação é organizada, fica mais simples ainda de entender como você vai tratar cada dor. Esses conteúdos são pilares de sustentação para você entender o tratamento correto. É impossível se tornar reconhecido sem isso. Da primeira vez que eu me deparei com essas informações, ela não era organizada desse jeito. Era uma complexidade enorme. E percebi que eu primeiro precisava organizar esse conteúdo para ele se tornar aplicável para mim. Eu mostrei isso para vocês na primeira aula. Então, a boa notícia é que eu estou te entregando esse conteúdo mastigadio para você já começar a usar a partir de amanhã com seus alunos. Agora que você aprendeu a como identificar o tecido de disfunção pelos sintomas, eu vou fazer uma avaliação de alguém com uma dor lombar. E eu uso 3 perguntas para identificar o tecido que está em disfunção. Esse é o primeiro passo do método que eu chamo tripé da anamnese. E são elas: onde dói, quando dói e como dói. Isso vai me dar um norte para onde eu devo ir. Já o segundo pilar é a avaliação. Esse pilar me indica o que está levando aquele tecido a entrar em disfunção. E na prática eu vou mostrar para vocês como iniciar essa avaliação. Então, vamos para a prática. E agora eu vou te mostrar como avaliar uma dor lombar na prática. Para isso eu vou chamar aqui o Vinícius. Vinícius, vem cá, por favor. A gente vai para cá para vocês possam visualizar. Ok. Então, ele já chegou para mim reclamando de uma dor lombar, tá? Mas eu vou investigar para saber onde é essa dor e tentar identificar essa origem. Então, onde dói? Um ponto fixo aqui na minha coluna, no lado esquerdo. Incomoda pra caramba. Ótimo. Então, um ponto fixo do lado esquerdo, posso ir lá, palpar. Tá doendo? Dói? Dói. Ótimo. Quando ela dói, o que é que você faz algum movimento, mesmo parado, ela dói? Como é essa dor? Ela dói, se eu passar muito tempo sentado também incomoda bastante. Né? Então, assim, algum movimentozinho que eu possa fazer assim, dar uma puxada de leve. Ótimo. Ela dói parado, passar muito tempo sentado piora. Muito tempo sentado é o principal. Ótimo. Vamos testar alguns movimentos que ela possa piorar. Vem tocar no chão, tenta tocar no chão. Piora. Tranquilo? Ótimo. Pode subir. Inclina para o lado. Sinto só um pouquinho. Sente piorar um pouco. Inclina para o outro lado. Esse lado não muito. Não muito. E rodar. Tenta rodar. Um pouquinho. Piora. E para lá. Dói mais quando roda para lá ou para cá? Ótimo. Beleza. Vamos agora perguntar a ele como dói, né? Como essa dor é? Ela é uma pontada, é uma fisgada, ela queima? Uma pontada vem com a queimação junto. Tá. É uma pontada e você sente uma sensação de queimou. Isso. Ótimo. Perfeito. Então, olha as informações que ele me deu. Ele me mostrou o local que está com dor, né? Pelo meu toque, pela minha avaliação, parecia ser o quadrado lombar. Ele também me disse quando doía
quais os movimentos do IA. Então, quando ele vem, ó, quando ele inclina para a direita, né? Quando ele roda para a direita e roda para a esquerda. Os movimentos de rotação estão inclusos nessa dor. E o principal, a característica daquela dor. Ela tem uma pontada e uma sensação de queimor. Isso faz muita diferença. Sensação de pontada é uma dor muscular, é de origem muscular. Mas essa sensação de queimor é muito presente e muito comum em um tecido que já está muito alongado, tá? Em um tecido que já está sofrendo por alongamento. E aí, qual é o próximo passo para a gente tirar essa dúvida? Uma avaliação postural. Gente, vocês perceberam que eu fiz 3 perguntas. E o quanto essas 3 perguntas me deram de informação. Ela me permitiu agora entender qual tecido eu preciso intervir. Qual tecido precisa da minha intervenção. Isso faz total diferença. Você para de ficar perdido, saindo atirando, fazendo mobilidade e fortalecimento. Isso muda a tua reabilitação. Um outro movimento que eu vou fazer, uma outra técnica logo que eu vou fazer aqui com vocês, é para identificar se esse músculo de fato está influenciando. E aí eu vou pedir para ele ficar de lado para mim. Se esse quadrado lombar está gerando dor, né? Se ele está de fato influenciando nessa dor, eu vou tentar facilitar ele de alguma forma. Se a dor melhorar, é porque aquele músculo está em tensão ou em disfunção. O que é que eu estou fazendo? Imagina que eu tenho um músculo que está encurtado ou muito alongado, fazendo esses tecidos sofrerem. Se eu facilito ele em direção ao tecido, a dor vai melhorar. Se isso acontecer, eu tenho certeza que é aquele músculo que está influenciando. Então, vamos lá. Inclina para o lado, que é para onde doía. Vou facilitar o quadrado lombar. Estou empurrando o tecido dele. Melhora? Melhora? Bota, roda para cá, como tu tinha rodado. Também melhora. Roda para o outro lado. Antes doía mais. Quando eu faço a intervenção, melhora. Então, ó, eu facilitei o quadrado lombar, quebrei a disfunção que ele estava gerando e ele melhorou em todos os movimentos. Então, agora eu tenho certeza que estou atuando no músculo certo. O próximo passo, como eu falei para vocês, é a avaliação postural. Então, vamos avaliar a postura dele. Vou primeiro avaliar ele de frente, tá? Então, fica de frente para o pessoal. Tu vai, ó, deixar os pés alinhados e um pé de distância, mais ou menos. Boa, perfeito. Vou avaliar aqui um pouco de lado, junto com vocês, ó. Inclusive, já pode ir preenchendo na ficha que a gente disponibilizou para vocês, né? Tem um posicionamento aí do aluno para você. A gente já pode encontrar aqui, ó, que eu chamo de báscula. Báscula quer dizer o lado mais baixo, é onde está mais baixo. A gente já encontra uma báscula de ombro, então o ombro direito dele está mais baixo em relação ao esquerdo. Podemos ver aqui também pelo quadril. O quadril é mais difícil, né, de visualizar, mas a gente consegue pela espinha ilíaca, né, pelo osso ilíaco, que a gente consegue perceber que ele também tem uma báscula desse lado esquerdo, ou desse lado direito, perdão. Então, ele está todo para baixo, né, do quadril direito e do ombro direito também. Aqui, já na minha posição, eu consigo perceber também uma rotação dele para a direita. Ele está levemente rodado para a direita, tá? Outros pontos que a gente pode observar. Tu pode subir um pouco o short para a gente ver o teu joelho. Boa. Aqui é possível observar também o joelho neutro, né? Ele está alinhado com o pé. Mas percebe que essa patela, ela está rodada mais internamente, né? Ela está em direção para a direita. Então, ela me dá que esse quadril também está rodado internamente. Então, na ficha da avaliação, vocês podem até fazer junto comigo. Vocês vão colocar uma setinha indicando que esse ombro está mais baixo, uma setinha indicando que essa pelve está mais baixa, e também uma setinha aqui, ó, indicando que a gente tem uma rotação interna desse quadril. Os joelhos estão alinhados, então a gente não bota nem varo, nem valgo, tá? E, por último, eu avalio também o pé. O pé é mais fácil a gente avaliar de costas. Então, vou
pedir para ele virar de costas para o pessoal lá. Isso. Junta mais os pés, deixa ele bem alinhadinho. Perfeito. Ó, na avaliação do pé dele, a gente consegue visualizar um pé mais varo. O tendão do calcâneo, é como se quisesse fazer um direcionamento para varo, né? O varo é a mesma coisa do joelho. Eu uso a mesma nomenclatura do pé, do joelho, desculpa, valgo ou varo, e a gente pode usar a mesma nomenclatura no pé. Então, ok, pode virar de frente, Vinícius. Resumindo o que a gente viu aqui na avaliação dele. Ele chegou para mim com uma dor do lado esquerdo, uma dor do quadrado lombar do lado esquerdo, que é de origem muscular, e eu já tirei a conclusão, fiz a prova que era o quadrado lombar. Agora, o que me restava saber é se essa dor era por um encurtamento, por uma tensão excessiva desse músculo, ou porque ele estava sofrendo alongado. E aí a avaliação postural dele me deu isso, ó. Ele está todo caído para cá, todo fechado para a direita. Ou seja, o lado esquerdo dele está alongado, está sofrendo. Adianta eu passar alongamento para esse músculo, ele vai piorar. Esse músculo está doendo porque já está muito alongado. O que bate com o que ele me disse lá no início. Eu sinto uma sensação de queimou. Tá? Isso já te ajuda. Você não vai alongar. Não é isso aqui que precisa de alongamento. E sim esse lado. Né? Esse quadrado lombar direito precisa voltar para a sua posição para que o quadrado lombar esquerdo deixe de compensar. Então, um primeiro passo, uma outra avaliação que você pode fazer para saber se de fato esse músculo quadrado lombar direito está tenso é o toque. Simplesmente toca no seu aluno, toca no seu avaliado. Percebe a diferença de tensão de um lado para o outro. O quadrado lombar direito dele é muito mais tenso. Muito mais tenso. E aí o engraçado é que quando você for prescrever a intervenção, quando você for fazer a intervenção, você vai alongar aqui para o lado direito para soltar mais esse quadrado lombar e restabelecer a postura dele. O que você vai ouvir do seu aluno é: mas tu sabe que está doendo é o outro lado, né? É o outro lado que está doendo. E aí entra o seu diferencial. Você vai dizer: eu sei, mas ele está doendo justamente porque está muito alongado. Imagina qual personal que tem essa visão. Qual personal hoje que consegue te entregar essa avaliação? Então você vai começar a pensar diferente. Então já fizemos a avaliação postural dele. E o terceiro passo que a gente vai seguir agora é o teste que eu chamo de teste de mobilidade global. A gente vai ver como é que está a mobilidade da coluna dele, tá? Então eu vou avaliar primeiro no plano sagital, em flexão. Então, Vinícius, busca o chão lá, toca no chão. O que eu vou procurar aqui? Por zonas hipomóveis e zonas hipermóveis. Zonas que têm muito movimento e que têm pouco movimento. Não sei se dá para visualizar aí, mas a coluna dele, ela tem uma quebra, né? Ela não segue um fluxo junto com toda a outra estrutura da coluna. Então, é como se a lombar tivesse uma curva, né? Ela desaba, ela era para seguir aqui, ó, e eu tenho a curvatura normal. Mas ela faz isso, ela desaba e segue para a torácica. Ela me mostra também a presença dos processos espinhosos. Eu estou vendo aqui os processos espinhosos da lombar dele e não estou vendo da torácica. Isso está me dizendo que essa lombar está hipermóvel. Ela tem muito movimento, ela está fazendo muito movimento. E quando eu olho a torácica, ela está hipomóvel. Ela não tem muito movimento. Você vai perceber uma reta aqui, ó, uma linha reta, né? Eu tenho uma curvatura acentuada e uma linha reta. Qual é a informação? Pode voltar? Descansa um pouquinho. Qual é a informação que a gente pode tirar disso? Que essa torácica hipomóvel, com pouco movimento, não está fazendo o movimento que ela deveria fazer, e a lombar vai compensar, vai fazer mais movimento do que ela deveria. E olha que incrível.
Ao invés agora de você ficar atacando a lombar, fazendo mobilidade, fortalecimento, exercícios para ela, você vai atacar a torácica, pois ela é onde está a disfunção. O pouco movimento dela é que está fazendo a lombar sobrecarregar. Então não adianta ficar fazendo um fortalecimento, estabilizando essa lombar, por quê? Sempre que ela necessitar de movimento, a torácica não vai dar e ela vai sobrecarregar novamente. Então, agora, a sua intervenção vai ser sobre a torácica. A gente vai gerar mobilidade para essa torácica. Não é qualquer mobilidade. É uma mobilidade onde a torácica seja mobilizada e a lombar não. Porque se eu faço de qualquer jeito, como eu vejo dentro das academias, né, eu vou mobilizar a torácica e vou mobilizar a lombar também. Então, o meu trabalho nunca vai ser eficiente. Então, personal, se liga nesses 3 passos que eu passei aqui para você. Primeiro, anamnese. É muito importante o tripé da anamnese, você entender qual tecido está em disfunção. Segundo, avaliação postural. Vai te responder como o corpo dele está, se ele está muito alongado, se ele está... Isso vai te ajudar a reequilibrar as tensões. Além do toque, né? O toque também pode te ajudar para você sentir se aquele músculo está tenso ou não. E o terceiro passo é o teste de mobilidade global. E aí, eu fiz numa flexão e vou só para a gente finalizar aqui, vou botar em outros movimentos. Fica de costas mais uma vez para o pessoal. Vem mais para frente um pouco para eu poder te visualizar. Tu vai inclinar para eu ver esse movimento no plano frontal. Então, inclina para eu ver como está se movimentando. Volta. O que era para a gente visualizar aqui? Um movimento, ó, como um todo da coluna. Mas se vocês perceberem, faz de novo. Percebe como ele quase que inicia o movimento na lombar dele. Ó, vai lá. A lombar, ela é jogada toda lateralmente aqui para mim. Por quê? Porque a torácica não está inclinando. Ou seja, essa torácica também está hipomóvel no plano frontal. E a gente precisa trabalhar ela no plano sagital e no plano frontal. Mas te disseram que torácica eu trabalho com rotação. É sempre fazendo rotação? Não. É o que ela precisa e no plano que ela precisa. Então, você vai começar a ter exercícios de forma específica, com uma intervenção assertiva e parar de fazer o que todo mundo faz. Vocês viram aqui que eu usei passos simples, uma avaliação simples que me deu uma informação extraordinária. É assim, tendo uma avaliação assertiva e um trabalho assertivo, com exercícios corretivos para o que de fato ele precisa, atacando a origem do problema. Então, tira da cabeça que é tudo mobilidade e fortalecimento de qualquer jeito. Não, é uma avaliação de qualidade. E amanhã, só adiantando, amanhã a gente vai fazer a prática com ele. Eu vou fazer todos os exercícios corretivos. Vocês vão ver como eu uso, o método que eu uso para poder reabilitar essa torácica, para poder gerar mobilidade para essa torácica de forma tridimensional, em todos os planos de movimento. Então, você não pode perder. Eu acabei de mostrar aqui para vocês os 2 primeiros pilares do método, que vão te dar a informação necessária para prescrever o tratamento correto. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque a maioria dos personagens não sabem por onde começar o tratamento. Então, aqui está para vocês os primeiros passos de uma avaliação. Você vai começar pelo tripé da anamnese e pela avaliação postural. Vocês viram aqui que eu utilizei uma avaliação simples, com passos simples que me deu uma informação extraordinária. Para ter resultados e saber prescrever exercícios corretos, atacando a origem do problema, você precisa da avaliação correta. Com toda essa avaliação, eu consegui identificar as principais causas dessa disfunção. E vocês perceberam que essa lombar está sofrendo por já ter muita mobilidade. Ele não pode receber mobilidade. E o que é que a gente vai atacar? A torácica. Ela que está com pouco movimento, fazendo a lombar compensar. Todo profissional sabe que precisamos fazer uma avaliação. E muitos até fazem, mas não sabem o que tirar de informação dali. Quando isso acontece, você perde a oportunidade de iniciar com a intervenção correta, de ser certeiro no seu tratamento. Porque essas informações são extremamente valiosas para os próximos passos. Existe o personal comum e o que busca reconhecimento. O comum é o que faz mobilidade, o aluno piora,
ele diz que não está evoluindo, e o que é que a gente faz? Coloca a culpa na postura dele, no trabalho, no jeito que ele dorme. Já o personal que busca o reconhecimento assume a responsabilidade do tratamento, faz a avaliação correta e aplica o tratamento correto. Personal, quando você começa a ter um raciocínio eficiente, você muda o jogo, você muda seus resultados, você para de fazer o que todo mundo faz. Me diz hoje, quantos profissionais que você conhece que tem esses entendimentos que vimos aqui hoje? O que é comum é chegar o aluno com uma dor lombar e ele ficar louco pesquisando exercícios de alongamento para essa lombar, ou simplesmente coloca exercícios de prancha, fortalecimento do core. Quanto tempo um profissional como esse, que está perdido e sai pesquisando de forma aleatória na internet, vai demorar para ser reconhecido? Quem tem o direcionamento do raciocínio correto vai muito mais longe e muito mais rápido. Eu já tive alunos que chegaram sem conhecimento nenhum e rapidamente se tornaram reconhecidos por ajudar seus alunos a viverem sem dor. É muito mais simples e mais rápido quando se tem o direcionamento certo. Sair por aí pesquisando de forma aleatória na internet parece mais fácil no curto prazo, mas isso só vai fazer você perder tempo. Quando você descobre o poder que um personal com esse conhecimento tem de transformar a vida de um aluno com dor, nunca mais você vai permitir que seu tratamento seja baseado em apenas alongar e fortalecer. E o pior, ainda de qualquer jeito, perdido, sem saber o que está fazendo. Fazer um tratamento assim seria muito fácil, nem precisaria ser um especialista. Qualquer personal faria, concorda comigo? Agora, se você quer de fato ser um profissional reconhecido por resolver as dores, por reabilitar mais rápido, você precisa de um raciocínio clínico diferente, direcionado, com um olhar treinado para identificar a origem da disfunção, porque aí você vai fazer a intervenção que gera resultado. Eu cansei de ouvir o personal alegar que não tem tempo para se dedicar e adquirir mais conhecimento. Que tem tempo hoje em dia? Então eu quero te convidar para transformar essas desculpas em resultados. Isso vai fazer você sair da frente no mercado, porque está todo mundo fazendo mais do mesmo. A maioria dos profissionais fazem o método da esperança, mobilidade, fortalecimento e reza para melhorar. Se melhorar, ele é bom. Se não melhorar, a culpa é do aluno. Um personal que quer ser reconhecido deve assumir a culpa, procurar a origem da disfunção e entender o que está gerando dor lombar. Se a disfunção for no sistema visceral, não adianta ficar fortalecendo, alongar, a dor não vai melhorar. É assim que um personal reconhecido trabalha, com uma visão integrada do corpo humano, buscando a causa do problema e não tratando só o sintoma. Seus resultados vão começar a aparecer. Você vai começar a ser indicado, potencializando ainda mais o seu boca a boca, sendo lembrado como um personal que resolve a dor de alguém. Essa é a virada de chave na sua vida. Se você está começando agora, se você não tem experiência, melhor ainda, porque você tem a chance de já começar à frente no mercado, em outro patamar. Igor, se eu dominar esse método, se eu conseguir trazer resultados, começar a ser reconhecido, como é que eu vou aumentar a minha hora-aula? Se todos na minha academia, no meu bairro, cobram mais ou menos a mesma coisa. Esse é um dos grandes problemas da área da educação física. Os personagens que passaram pelo método começaram a gerar tanto resultado, a transformar tanto a vida dos seus alunos, começaram a ser indicados, lotar a sua agenda, mas tinham medo de aumentar a sua hora-aula. E muito menos não tinham estratégia para isso. Na aula passada, eu te prometi que hoje te ensinaria como sair do ciclo vicioso da hora-aula média, que basicamente é achar que o seu teto é o valor médio de hora-aula do mercado. Para você sair dessa armadilha e poder aumentar o valor da sua hora-aula, você precisa compreender bem a equação do preço. Como eu já expliquei anteriormente, o preço é igual à oportunidade menos o risco. Quanto maior a oportunidade, menor o risco, maior o preço. Lembra que eu dei o exemplo lá da Mega Sena? A oportunidade é muito boa, um prêmio de 200 milhões, mas o risco de não ganhar é muito alto. Por isso o preço do bilhete é barato. Mas como trazer isso para a realidade do personal? Vamos começar pela oportunidade. Nós, personagens, precisamos, antes de dizer o nosso preço, demonstrar que conseguir trabalhar com você é uma grande oportunidade. Você demonstra isso quando você apresenta ao seu aluno o seu valor,
mas não o preço. A primeira coisa que você vai entregar é a avaliação. Você vai dizer para ela todas as necessidades que você enxergou, como será o tratamento dela e o porquê ela sente aquela dor. Você não vai mais falar o que todo personal fala. Você precisa fortalecer e fazer alongamento nessa coluna. A avaliação correta vai te pontuar cada necessidade da aluna, coisas que ela não vê em outro personal. E por que eu te digo isso? Porque é na avaliação que o aluno vai perceber muito mais necessidade do seu trabalho, que vai ver que com você ele vai ter resultado, segurança, com você do lado. Isso parece simples para você. Claro, a gente trabalha com isso, mas imagina você com um problema que causa muito sofrimento. Você vai ao médico, ele faz um exame, identifica o problema, te explica o que você precisa fazer, passa para você o tratamento correto. Você vai sair muito mais tranquilo e confiante que ele vai resolver o seu problema. É a sensação que você precisa entregar na sua avaliação. Essa é a segurança que você precisa passar para o seu aluno, porque uma vez que ele se sentir seguro com você, é que ele entende que sua hora-aula não é preço, é valor. Eu não vendo minha hora-aula, eu vendo uma transformação na vida dele. Vamos supor que uma pessoa chega em você e te faz o seguinte: Ô Igor, Vinícius me passou o teu telefone e eu gostaria de saber como funciona o seu trabalho. Nunca diga seu preço nesse momento, porque você não sabe as necessidades e como vai ser aquele atendimento. Então aqui você vai responder exatamente isso a ela. Olha, eu não consigo te dizer o preço agora, porque eu não sei quais são as suas necessidades, não sei qual atendimento você vai precisar, os cuidados que eu vou eventualmente ter com a sua saúde. E para saber tudo isso, antes eu preciso fazer uma avaliação. Só depois da avaliação é que eu consigo te dizer o preço. E essa avaliação é gratuita. Quando você oferece uma avaliação gratuita, as pessoas aceitam. Ah, Igor, eu vou fazer uma avaliação gratuita na pessoa? Sim, porque você agora está pensando de forma estratégica. Você está usando uma estratégia de marketing para o seu serviço. Eu já te falei que isso parece algo muito simples, mas para uma pessoa que tem dor há anos, que já fez vários exames, já foi para vários médicos e o problema dela não foi resolvido, ouvir isso é a oportunidade dela de se livrar daquela dor. E a melhor notícia é que quando você faz uma avaliação como essa, você não somente aumentou a oportunidade lá da equação do preço, como jogou o risco lá para baixo. O risco de pagar caro por um serviço mediano e o risco dela não melhorar daquela dor. Agora sim, depois que você passou uma hora lá gerando valor e pensando na segurança dela, é que chegou a hora de falar o seu preço, o seu novo preço, o preço de um personal que entrega resultado e que realmente vai resolver a dor do seu aluno. Eu não sei se você percebeu, mas ao utilizar essa estratégia, você acabou de enfraquecer um bloqueio que as pessoas têm na hora de tomar uma decisão de compra. Esse bloqueio é o fator comparação. As pessoas comparam o preço. Pois bem, essa estratégia te permite fazer o que teu prospecto aluno não faça uma comparação pura e simplesmente pelo preço. É impossível agora ele considerar o seu preço acima do valor do mercado, sem que ele compare também o valor que você oferece. Nunca permita que um aluno lhe compare apenas pelo preço. E olha só, não tem sensação mais tranquilizadora do que ter confiança no próprio trabalho e saber que sua intervenção vai causar resultado na vida do aluno. Isso te dá segurança para cobrar mais caro e saber que mesmo ele pagando o dobro a você do que outro personal cobraria, ele vai estar economizando, porque ele não vai mais sentir dor. Quando você causa esses resultados incríveis que os alunos de Rehabil 3D já mostraram aqui para vocês, os seus alunos vão te recomendar fortemente para outras pessoas. Só que agora, os novos alunos chegam já sabendo o seu preço, o seu novo preço. Hoje, nós vimos os 3 pilares do método, que são a anamnese, a avaliação e o tratamento correto. Você viu como identificar a origem de uma disfunção e como os sintomas podem te ajudar nisso. Te mostrei também como você pode fazer uma avaliação precisa, te direcionando para o tratamento correto. Por fim, acabei de te ensinar como podemos quebrar o ciclo do preço médio e o passo a passo do que você tem que fazer para cobrar o dobro da média de mercado. Eu queria te lembrar que amanhã será o nosso último dia. E eu considero como o dia mais importante da nossa jornada, onde vamos aplicar o 3º pilar, o tratamento correto. A partir da avaliação de hoje, vou te mostrar um pouco mais desse método de trabalho, como eu realizo a reabilitação funcional dos meus alunos. Por isso, você não pode perder de jeito nenhum essa aula 3.
Após a nossa aula de ontem, muita gente tem perguntado sobre o método e que querem se aprofundar mais, dar um passo à frente e, de fato, crescer profissionalmente. E a verdade é que eu possuo sim uma solução completa, que é o Rehab 3D. E sim, eu vou abrir as inscrições, mas só vamos falar dela mais à frente. Antes de encerrar o dia, hoje eu queria que você deixasse um comentário com a sua maior dúvida. Você pode também acompanhar minhas redes sociais no Instagram e no YouTube. Posta que você está assistindo a aula de hoje nos stories. Marca a gente no Instagram, @IgorDamorim. Mostra que você está comprometido em ajudar os seus alunos a viverem sem dor. Além disso, eu queria a ajuda de vocês a levarmos esse conhecimento de hoje para o máximo de personagens possíveis. Por isso, compartilha esse vídeo com algum amigo, com algum personal que trabalha com dor ou deseja trabalhar com dor. Vamos juntos mudar os resultados, os nossos resultados. Vamos juntos mudar a área da educação física. É isso aí. Te vejo amanhã na nossa última aula.